Cara, conta um pouquinho da sua vida paterna aí, cara, só pra gente começar a se Uhum. conectar e entender um pouco mais aí. Cara, bom, o ser pai, né? Minha vida paterna surgiu quando a minha mulher falou que estava grávida. Isso vai fazer 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, porque a minha filha vai fazer 10 agora em outubro. Então já faz 10 anos que eu sei que eu vou ser pai. E quando ela me falou que estava grávida, cara, eu estava me organizando já para me mudar para São Paulo. Para São Paulo, não, para o Rio de Janeiro, porque eu sou ator. Então, cara, a gente tava com todos os planos feitos para morar no Rio, no mínimo um tempo, né? E daí ficar naquele bate-volta, mas para tentar a vida que nem meus amigos que foram para o Rio, estão fazendo novela, estão fazendo um monte de coisa. E É. quando ela falou que estava grávida, cara, cancelei passagem, cancelei projetos e falei, ó, então tá, vamos ficar em Porto Alegre, vamos descobrir o que que é essa paternidade, né? Eu conheci meu pai com 18 anos, então eu não sabia o que estava por vir, né? Eu sempre brinco que eu aprendi a ser pai com a minha mãe, que foi quem me criou como mãe solo. Uhum. Então, cara, foi um momento assim de altos e baixos, uma montanha russa de emoções. E eu tentava achar alguém para conversar sobre paternidade, nenhum amigo meu era pai, então não conseguia conversar com eles. Tinha quantos E anos na época, Pedro, que eu tinha a sua 30, esposa tem anos? eu tinha 30. E, cara, foi assim, uma loucura. Daí eu tinha acabado de gravar um curta-metragem com uma equipe muito legal. E daí eu apresentei para eles uma ideia de fazer um programa de TV, documentando a minha descoberta da paternidade. E que seria depois, né, mostrando várias fases, cada temporada teria um tema diferente. A gente chegou a negociar com algumas emissoras, mas sabe quando aquela coisa começa a patinar e tu fica com um bichinho na cabeça, cara, alguém vai lançar isso antes de mim, alguém vai lançar essa ideia antes de mim. E não deu outra, cara. Deu uma semana, o Piangers falou sobre o livro dele. E eu falei, cara, é agora que a gente tem que lançar. Vamos botar tudo na internet e a gente vê o que que acontece. E daí foi para a internet, uma primeira temporada assim de. A gente contou uma história que era do Rafael, do Rafael. Puta, me esqueci o nome do outro cara, velho. Esqueci, não é Jacimar. Jacimar é meu vizinho. Mas bom, e eles foram o primeiro casal gay a terem direito à licença paternidade com algum benefício do INSS, não me lembro o que que era, já faz 10 anos, já nem lembro mais direito. E foi muito legal, daí outros episódios eram a parte prática, aprendendo a trocar fralda, aprendendo a fazer a mamadeira, a dar banho. Um amigo meu tinha acabado de ganhar gêmeos, então enquanto ele dava banho num, eu dava banho no outro. Então foi bem divertido, assim. E, cara, deu super certo, milhares de visualizações. E logo depois eu fui contratado para uma emissora aqui de Porto Alegre para ser apresentador de um programa. Então, quando eu entrei lá, o Ser Pai teve que parar um tempo. Uhum. E, cara, ficou acho que um ano parado assim. E daí, quando eu voltei, falei, cara, esse aqui é meu objetivo de vida. Meu objetivo é o mesmo, né, desde sempre, que é incentivar os homens a serem pais mais conscientes e responsáveis na criação dos seus filhos. E é o que eu faço hoje no canal Ser Pai. Né? Eu estou passando agora por um momento de mudança editorial. Eu fazia muita curadoria de vídeos, né? Uhum. Ao mesmo tempo que era muito bom para a questão de engajamento, porque eu estava sempre com o engajamento lá em cima, porque eram vídeos que estavam viralizando, e a partir desses vídeos eu falava sobre algum tema paterno. Eu também tinha sempre um estresse de questões de direitos autorais, né? Porque antes eu pensava, eu tô dando o crédito da pessoa, tô marcando ela aqui, então tá tudo certo. Só que eu descobri com o tempo que não tá tudo certo. Alguém te alertou assim sobre isso? Uma empresa me alertou, me mandando um monte de multa e eu perdendo o perfil. Eu perdi o primeiro perfil, daí eu tive que começar do zero. E depois, então, eu não só marcava, eu voltei com a mesma ideia de curadoria de vídeos, só que dessa vez eu pegava por escrito dos criadores dos vídeos que eu podia postar, né? Só o que acontece? Do mesmo jeito que tem a Jacqueline Media nos Estados Unidos, que é a empresa que compra um direito autoral de vídeos viralizando, agora tem no Brasil também. Então, cara, por mais que eu tenha anotado, tenha né, a autorização
do criador do vídeo, ele vende o direito autoral e o direito financeiro do vídeo dele para essas empresas. Então, o que ele fez comigo ali de autorizar não vale de nada, né? Então, cara, por essa função agora, diminui muito a curadoria de vídeo e eu estou mudando para uma área muito mais informativa, né? Antes Uhum. eu trazia muito mais um lado emocional, agora estou trazendo um lado muito mais informativo, né? Então, estou usando muito carrossel, né? Eu Ainda vi, eu tenho tem, acompanhado lá. eu fiz essa mudança e muito carrossel e, cara, muita gente falando, cara, você tá maluco, não vai dar certo, carrossel não entrega nada, não sei o quê. Cara, eu tô tendo um retorno, assim, bem bacana e eu tive um carrossel que é sobre os 9 anos, né, que eles chamam Rubicão, que, cara, só com o carrossel eu consegui, eu tinha visto ontem, eu tinha conseguido quase 69 mil seguidores com um Uau. carrossel só, com um post, ou seja, é mais de 10% dos meus seguidores vieram de um carrossel. Então, Uau. tô feliz, assim, de ter mudado essa linha editorial, vou seguir com ela. Por um lado, a publicidade é muito mais complicada, porque as empresas querem reels, querem vídeo, querem, né, o conteúdo assim, mas eu tô focado nisso. Agora a ideia também é começar a vender e-books sobre os assuntos, né, que eu tô falando no carrossel, mas daí um e-book muito mais elaborado, com um assunto mais denso, né, para os pais realmente entenderem sobre o que a gente está falando. E tem um podcast também que é o meu grande xodó e que está num período aí de captação de verba. Então tem muita Uhum. coisa acontecendo, mas o grande objetivo de ser pai é fazer com que os homens sejam mais conscientes mesmo. Que legal. E esse ser pai hoje é a sua atividade principal, assim, hoje é É, o seu, a é. sua linha principal, assim. Ainda me chamam para fazer filme, para fazer peça de teatro, sempre que me chamam eu vou. Mas não é, eu não tô lá o dia inteiro indo atrás, falando com o produtor de elenco, porque o meu foco Uhum. agora realmente é o ser pai, né? E é menino? Sua filha? É uma menina, a A Ana, menina? A Ana né? tem 10 anos hoje. Vai fazer 10 em outubro. Cara, e você, nessa história você contou esse, o quanto, uma curiosidade mesmo, você falou que conheceu seu pai com 18 anos e você fez uma escolha, talvez uma escolha essencial na sua vida, que foi cancelar os seus planos de carreira futuros aqui para seguir uma outra direção que você não estava esperando naquele momento, assim. Você consegue hoje, olhando para trás, identificar um pouco do que te fez fazer essa escolha, se essa história, enfim, o que te fez tomar essa consciência ali que essa direção era muito mais importante do que a própria carreira, enfim, do que você entende hoje sobre a sua história, assim. Cara, eu acho que uma grande qualidade que uma pessoa pode ter é conseguir perceber os erros dos outros e não cometer o mesmo erro, né? Aprender com o erro dos outros. As pessoas falam, o pessoal tem que errar para aprender. Eu falei, cara, eu não quero ter que ficar errando para aprender. Eu quero aprender com os erros dos outros. Então, eu sei o quanto me fez mal, o quanto me deixava triste eu não ter conhecido meu pai biológico. Eu sei o quanto fez falta para mim, né? Apesar de ter Uhum. tido figuras paternas como meu padrasto, meu avô, eu queria saber quem era meu pai biológico. Minha mãe sempre me falou que eu tinha um pai, né, biológico. Uhum. E, cara, eu não queria ser igual a ele nesse quesito, né? Eu não, jamais ia abandonar minha filha e eu queria fazer diferente. Eu queria poder viver uma coisa que eu não vivi, né? Que é essa vivência de ver uma criança crescendo, né? Obviamente do outro lado, né? Mas é isso, cara. Foi uma vontade genuína, assim, de não abandonar, de estar mais presente possível e de viver isso com a intensidade que merece. É louco, né, cara? Eu não tenho uma história igual à sua, mas os meus pais, assim, o meu é uma história de divórcio, né? Uhum, Que é bastante comum hoje no Brasil, assim. Então, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. uhum, E de lá pra cá eu praticamente perdi o contato com meu pai. Tive algum contato no início, mas um contato muito frio, meio leve trás, assim, meio motorista, né? Sabe assim, leve trás para os uhum. lugares. Eu morava com a minha mãe, a guarda era da minha mãe, né? Enfim. E aí só briga judicial, uma situação conturbada, e depois eu fiquei
mais ou menos, né, dos 15 até os 30 anos sem contato com meu pai. Depois Uhum. foi me reencontrar com 30 anos, assim. Acho que para mim, hoje olhando para minha história, assim, acho que, enfim, né, acho que fica um pouco na nossa intuição até, assim, não sei se é tão consciente o movimento, né, quando a gente escolhe ser pai e da maneira que a gente escolheu, quase que essa história fica um pouco enraizada e na intuição a gente meio que toma essa decisão de não repetir os mesmos erros, de fazer Uhum. diferente, ter essa experiência e tudo mais. Mas eu me lembro que esse encontro, quando eu tinha 30 anos, foi tão. Para mim, eu acho que hoje o que me marca muito foi mais esse encontro do que o anterior, antes, porque, cara, foi tão estranho, assim, porque eu me lembro claramente, assim, que parecia um estranho, assim. É muito Parecia doido, que né? eu não conhecia, cara, assim. É muito Você, doido. e de fato, se passasse na rua, assim, eu não identificaria, porque é muito tempo, assim, até da A fisionomia muda, gente, tudo muda, né? a gente não conhece, né? Quando Não vai passando conhece o tempo, mesmo, né? assim, cara. É. Não, e não conhece, oh, que louco, porque eu tinha 9 anos, assim, se eu pensar assim, eu não conheço meu pai, assim, porque eu não tenho essa memória claramente quando eu era criança, quem é ele, o que trabalhava, o que gostava, qual era a Uhum. personalidade, eu não tenho essa consciência. Aí quando eu encontrei depois, era uma pessoa totalmente que eu não, de fato, não conhecia, nem da fisionomia, nem Uhum. na personalidade, assim. Aquilo marcou muito, assim, falei, cara, eu não quero ter essa relação com meu filho, olha que coisa estranha, cara, assim, uma pessoa totalmente desconhecida, assim. Acho que aquele ponto foi um ponto de virada. Eu tinha 30 anos, eu fui ser pai com 36, enfim. Uhum. Mas que aquilo ficou, uma história recente, muito marcado para mim, assim, que aquilo ali eu não queria, assim, proporcionar no longo prazo. Eu sou um desconhecido para o meu próprio filho, assim, de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que eu fico pensando, assim, né? Você falou, né? A gente pode aprender com os erros dos outros, tudo mais, ou errando a gente mesmo. Mas tem várias histórias que vão para um caminho, né? Quando a gente tem a nossa história, a gente pode escolher fazer diferente Uhum. ou, de alguma maneira, replicar a geração anterior, né? É. De E alguma muita maneira, a gente gente replica re- sem se dar conta, né? replica sem se dar conta, ou com algumas, que eu chamo de mentiras para se justificar, no sentido que, por exemplo, né, uma frase que eu escuto que devo escutar também, que é, pô, você, Pedro, eu, Roberto, crescemos sem a presença paterna. Uhum. E nós estamos aqui bem saudáveis, felizes, tal, né? Que falta fez, né? Por que que a gente julga que a presença paterna fez falta? Aí, fecha aspas, né? Essa frase não é minha. Eu vou compartilhar essa pergunta contigo para a gente falar sobre ela, assim. Uhum. Por que que nós aqui estamos bem, crescendo sem pai, julgamos que estamos bem? Que tipo de impacto teve em nós como adultos? Enfim, como é que você Eu acho que vê teve isso? impacto. É impossível não ter impacto, né? Qual Eu, você enxerga hoje em você, por exemplo, na prática, assim, cara? eu acho que é impossível não impactar. É impossível. Tu tá crescendo com uma sensação de abandono, né? Tu tá crescendo, a tua personalidade ela foi construída muito sabendo que tu foi abandonado, né? Porque em algum momento tu te dá conta disso. O meu pai não me quis, ou o meu pai não está aqui. Por que que ele não está aqui? O que que eu fiz para ele? O que que aconteceu? Ele é só um cara muito, desculpa o termo, pau no cu? O que que rolou, né? Então eu acho que não tem como não impactar. Mas daí também vai muito das nossas mães serem mulheres foda, mulheres que conseguiram dar conta, que provavelmente foram extremamente sobrecarregadas, porque, cara, é muito difícil. Hoje tu sabe como é difícil criar uma criança. Tu é casado hoje em dia? Sou casado, sou casado. Então, a gente tem a sorte de ter um casamento que os dois estão pegando junto. Então, imagina tu tá sozinho nisso aí, né? Então, é muito pesado para a mãe, assim, e, e é impossível não impactar, né? Talvez se tu tem um pai que seja um monstro que te batia, que tinha um histórico de violência, seja física, psicológica, né? Então talvez tenha sido uma benção tu não ter convivido com ele. Mas tu teve um pai que escolheu abandonar, cara, não tem como tu não trazer isso contigo. Daí vai muito de como tu vai lidar com isso, né? Eu acho que a grande questão da vida
Né? O Rocky Balboa fala, não importa quanto tu apanha, né? É quanto tu consegue apanhar e levantar. E eu acho que é muito por aí, né? O quanto tu consegue lidar com as questões que tu tá vivendo. Uhum, Porque todo mundo tem problema. É impossível tu passar numa vida sem trauma ou sem algum problema. Mas o que, que tu vai fazer com isso aí? Tu vai replicar essas situações ou tu vai ser o fim daquele ciclo? Né? Porque talvez o pai tenha abandonado porque foi abandonado também e não sabe o que, que é, vai saber o que, que passa na cabeça da pessoa. Mas a única coisa que tu tem o poder de fazer é quebrar esse ciclo. Como é que tu vai fazer isso, né? Cara, quando tu for pai de novo, tu não vai repetir os mesmos erros. Mas eu acho que é impossível tu não carregar uma bagagem do abandono, uhum. né? Eu fiz Você sente terapia. algo assim é isso que eu perguntar assim, quando fala lidar com as coisas, tem algum ponto hoje que você em termos você com o mundo, você com você mesmo, você tem essa consciência que lida o tempo inteiro com isso, muito como nessa, né, como esse período de abandono, e hoje você tem que ficar tentando lidar com algo que, enfim, você lida, mas está aí presente, enfim, o que você traz assim, que vem na sua mente, Cara, assim. eu acho que para começar, todo mundo deveria fazer terapia. Sim. Eu acho que é um grande ponto de partida para tu conseguir entender e lidar com as tuas situações é tu fazer terapia ou ter, né, uma ajuda profissional. Porque, cara, é fundamental, né? Mas, por exemplo, o meu pai, ele teve um outro filho, né? O meu irmão, que, cara, é uma pessoa sensacional, assim. E eu vejo que eles têm uma relação diferente entre eles, né? Uhum. É uma relação de que foi construída desde que o meu irmão era bebê. A minha relação começou a ser construída com 18 anos, né? Faz 22 anos que ela é construída. Só que é uma relação muito diferente. A gente não vai ter o mesmo, não vou nem dizer afeto, mas é uma outra conexão, Uhum. né? E é uma conexão que não sei como é que é com o teu pai, depois que vocês se viram. Mas, cara, tem coisas que quebram e tu não consegue colar de volta. Por mais que tu Uhum. cole, tem as fissuras, né? E Sim. essas fissuras, por mais que sejam, se a gente for fazer uma analogia, algumas fissuras deixam as coisas mais bonitas, né? Nessa não, né? É uma bagagem que ele foi o culpado por fazer a gente carregar, né? O abandono fez isso com a gente. A gente lidou bem com essa situação, mas quantos milhares de filhos e filhas não tem como lidar bem com isso, né? Eu acho que a grande questão também é que a gente não pode tomar como a nossa verdade como a verdade generalizada, né? Porque eu acredito que a gente ainda é uma minoria de ter conseguido lidar com isso, né? A Sim. gente teve uma estrutura familiar que permitiu que a gente lidasse com isso. Então, a gente sabe que no Brasil muitas famílias são totalmente desestruturadas, né? Então é muito complicado a gente lidar com isso, e eu acho que, cara, vai muito do ser humano, assim, no instinto de sobrevivência. Algumas pessoas vão lidar de uma forma, outras de outras, mas todo mundo quer sobreviver, digamos assim, né? Uhum. E é o processo, né, cara? Você falando assim, me vem muito isso, assim, essa frase de que, pô, eu tô aqui, né, eu tive um pai ausente e tô aqui bem. Essa frase não é totalmente verdade, assim, tem algumas ressalvas aqui, né? Primeiro é o que que é estar bem, né? Assim, É, o que que é estar bem, né? exatamente. O quanto de coisa tem aqui dentro que a gente não tá vendo, que tá tendo que lidar. Então, o estar bem ele é não tão claro assim. E, na verdade, eu acho que pra mim vem muito do processo, assim, pô, é, eu não tive pai e dei certo. Não O é que essa, que não ia é dar essa coisa. certo? Né, o que que é dar certo e o dar certo não é um ponto um ponto final na vida, assim, dei certo, acabou aqui. Na verdade, é o que que você viveu até aquele ponto. E eu acho que, para mim, muito disso, assim, hoje eu tenho consciência e certeza de que o caminho foi muito mais tortuoso e doloroso por causa dessa ausência do que poderia ter sido se tivesse presente. É claro que a gente está aqui, sobreviveu, batalhou, teve resiliência, caramba, quatro, mas
A vida é um somatório de bem-estar, assim, né? É, É um somatório, e a gente com certeza teve menos por causa disso do que poderia ter se tivesse uma presença com uhum, afeto e tudo mais. Então, tem um saldo aqui para ser compensado, ou não compensado, mas foi vivido de uma maneira um pouco mais destrutiva do que poderia ter sido. é, Então, na verdade, eu acho que esse dar certo é muito relativo. E o segundo ponto é isso, você falou assim, pô, coisas para lidar para sempre, velho, porque a gente lida. Pô, necessidade de aprovação externa, tem questões que são, né, da psicologia que, pô, eu tive um pai que eu não tenho memória explícita, porque é na primeira infância, então até os 9 anos eu convivi, mas tenho poucas memórias. uhum, Mas estava ali. Então, de alguma forma, a primeira infância, ela foi coberta, e isso é bastante relevante em termos de segurança, assim, né? É bastante relevante. uhum, E depois, na adolescência, não mais. Então, na adolescência, que é esse momento de encorajar, de ir para o mundo, de você não precisa ficar buscando validação externa para tudo, buscar, assim, precisa de reconhecimento para ser feliz e tal. Eu sinto que essa parte, eu tenho que lidar com isso pro resto da minha vida, velho. é, Sabe assim? Porque hoje eu tenho esse privilégio, pô, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu consegui encontrar esse lugar onde conseguir me conhecer e lidar com isso, mas o que você trouxe, 99% das pessoas não tem, né, não encontra esse caminho. Então eu fico buscando, né, nesse meu caso, buscando reconhecimento, buscando, se a gente não é reconhecido, a gente fica mal pra caramba e tal. Então, esse ponto também é um ponto claro que eu tenho que lidar por causa desse assunto. Assim, uhum. pô, sobreviverei? Sobreviverei, com certeza. Estou aqui e vou ser feliz. Mas Mas o seria algo que caminho tu não precisaria lidar com isso, né? é um caminho muito mais tortuoso, É, né? De novo, é sobre o processo. Assim, é um processo de muito menos bem-estar do que seria se tivesse outro tipo de relacionamento, né? Com a paternidade, assim, e aí não só com a paternidade, cara, porque aí provavelmente impactou na sua mãe, na minha mãe, a sobrecarga, e a gente também teve que lidar com essa sobrevivendo, essa mulher uhum, sobrecarregada. Tem outro ponto que eu tenho muito forte em mim, eu não sei você, cara, mas eu venho da minha mãe com essa sobrecarga contínua e adoecendo e depressão profunda por muito tempo, tudo isso, hoje eu tenho um nível de pânico de pensar da minha esposa se sobrecarregar, cara. Assim. uhum, Isso é muito forte para mim, assim. Então eu fico, às vezes, tentando meio que blindar, assim, eu fico muito preocupado e muito, de alguma forma, isso não é bom não, tá? Assim, não é uma preocupação sadia. Às vezes eu fico muito, sabe, tô pensando aqui se ela tá bem lá, assim, sei lá, uhum. porque eu falo que tem essa questão de ter visto muita sobrecarga, assim. Então, essa é uma outra coisa, trazendo outro exemplo mesmo, assim, super vulnerável, assim, que pô, isso é um desafio contínuo, assim, 24/7 para lidar, assim, de alguma forma, para eu poder, pô, não, cara, tá lá bem, ela tá bem com as crianças, ela tem capacidade, ela cuida, e eu posso me concentrar aqui no que eu tô fazendo. Eu Uhum, tenho dificuldade de me concentrar no que eu tô fazendo, porque nessa conversa aqui, eu tô tendo que me desafiar a ter estado de presença, para não ficar pensando se ela tá bem, sabe assim? Essa é uhum. uma coisa muito real, assim, muito presente para mim. Mas o bacana é que tu tem noção disso, né? E tu consegue nomear os sentimentos, né? E as emoções, que é uma coisa que a maioria dos homens, cara, a gente não tem uma educação emocional, né? A gente não tem isso. Na nossa época, eu não sei quantos anos tu tem, eu tenho 40. Eu tenho 39 de idade. Então, a gente é da mesma época. Cara, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, tu ia abrir alguma coisa para teus amigos, cara, tu era motivo de chacota, se o cara não era muito teu brother, né? Ou se tu ia falar alguma coisa, até hoje, né? Vai falar alguma coisa com alguém que não é tão próximo, não é tão irmão teu, tu escuta é foda, né? Entendeu? É foda, Aquela tá escuta foda. ativa, né? Escuta atenta, ativa. Tá É foda. foda. Daí tu sabe que, cara, que não vai sair nada dali, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente ter essa capacidade de nomear sentimentos, a capacidade de lidar com eles, né, de alguma forma, porque não à toa que a maioria dos casos de pessoas que tiram a própria vida são homens, né? Porque, cara, olha, eu tenho uma frase que eu sempre me pergunto muito, assim, para onde é que vão os silêncios que a gente guarda? Cara, isso vira problema de saúde mental em algum momento, ou alguma questão física depois, né?
Porque, cara, para onde é que estão indo esse silêncio, esse monte de sapo que tu tá engolindo, esse monte de coisa que tu tá engolindo, não tá botando para fora, e isso tá te remoendo por dentro? Cara, uma hora vai estourar. Ou o que que vai acontecer? Ou vai acabar estourando em violência contra outra pessoa ou contra ti mesmo. Uhum. Porra, é o jeito mais destrutivo que a gente tem, né? Então é muito importante, assim, principalmente para quem é pai de menino, né? A gente poder ajudar eles a nomear os sentimentos, lidar com as emoções para, cara, ter uma sociedade um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia, de homens mais conscientes, né? Porque o cara que bateu, deu 60 e poucos socos na namorada, cara, ou ele teve um exemplo em casa, ou, né, vai saber qual é o background para chegar nisso aí. Não é um dia que o cara acordou, vou dar 60 socos na minha mulher. O cara já tinha alguns vários problemas, né, que ele vinha trazendo e explodiu. E provavelmente já tinha um histórico de violência também. Então, tu vê que as coisas não são do nada, né? Então, cara, eu acho que tu podendo e sabendo lidar com as tuas emoções, sabendo nomear elas, cara, já tá melhor que 99% dos homens, né, do É isso. mundo. Tá vendo? Você falou de suicídio e enfim, de criminalidade. A população carcerária é 95% masculina. Eu estava vendo um outro dado sobre isso, dessa população carcerária masculina, pelo menos 80% tiveram questões com os pais, com a paternidade, né? Ah, é? Ou de Não sabia. abandono. É, cara, eu Tu fiquei, eu não, tem, sabia, eu tu não tem um conhecia. artigo sobre Eu isso vou te, eu falando? vou te, eu vou te mandar depois Me sobre manda, isso por daqui, eu vou favor. citar a referência aqui depois. Porque eu fiquei mais chocado ainda, porque é isso, né? É claro que não é só isso, né? É uma a correlação, não é causa, né? Mas com certeza é um dos fatores causais, porque a gente tem toda essa análise aqui. Então, além dessa questão da cultural do homem, né, que eu faço cometer esse represamento, que eu faço explodir de alguma maneira e lotar, por exemplo, os presídios, dos que fazem isso, a grande maioria também tem um histórico, de alguma maneira, um histórico conturbado com a figura paterna também. Uhum. Isso dá me chocou bastante, sim, porque acho que concretiza muito o que a gente tá trazendo. E como você bem trouxe no começo, cara, tá aí a representação de que a maioria não tem como lidar com isso, né? O que a gente está falando aqui vai lidar de outras formas. E É, aí, enfim, aí são ciclos aí que, enfim, a gente sabe bem que é muito difícil pôr um ponto final nesse ciclo de criminalidade. Infelizmente, em termos de número, né, cara, a maioria, o nosso Brasil, ele é esse lugar aí, né, cara? Assim, tem um artigo, cara, agora eu não me lembro. Eu não vou. Tem que ficar até na internet para ver onde é que tá. Vou perguntar para minha prima, porque eu acho que foi ela que me falou. Que tem estudos já que mostram que pessoas que moram em bairros de vulnerabilidade social, quando eles têm um pai presente ou uma figura paterna, não necessariamente um pai, mas um avô, um tio, né, presente ali, atuando, a probabilidade da criança entrar para o crime no futuro, cara, cai drasticamente. é Então a isso. gente vê que tem uma influência grande paterna, né? E acho que nossa tem a grande maioria está muito nesse cenário, assim, então tem um desafio da nação de trabalhar um pouco da base, né? Se não é figura paterna, alguém que acompanhe. E tem uma ausência, né, talvez no topo da pirâmide, assim, em termos de classe social e renda, talvez não é menos comum o abandono completo, como foi no seu caso, né? Mas talvez mais comum a ausência estando presente, né? É, Talvez seja uma coisa mais comum, assim, pô, é o pai que tem condições, mas mesmo assim está presente em corpo físico, mas enxerga a paternidade enxerga a parentalidade como algo da mulher, uhum, toca a sua carreira normalmente, né? Essa história que você contou, a sua história a gente talvez tenha tomado uma dezena de decisões na vida, favorecendo a nossa paternidade, e são decisões não óbvias, que talvez um homem que não tem consciência sobre paternidade, ele vai seguindo a vida, segue a carreira, segue o fluxo, uhum, quer ganhar mais, quer ter mais bens, quer seguir, quer manter os seus hobbies, quer manter tudo isso daí,
E não vai percebendo que é um conjunto de decisões que vão afastando os filhos, cara. Uhum. Porque não tem milagre, bicho, assim, cara. Uma coisa que pra mim ficou muito clara, assim, né, quando eu me tornei pai, eu tenho dois, né? Um de 3 anos e 7 meses e um de 10 meses. O primeiro, né, a gente perdeu na barriga, foi um aborto no início da gestação, assim. Então, acho que essa já vem mais de 5 anos no processo, né? Pelo menos 6 no processo, assim. Eu digo muito claro que não tem um milagre do tempo, assim, bicho. Você tem uma. Onde você ser pai, você tinha uma agenda que tá Uhum. 24 horas ocupada, certo? Você Né? dormia, acordava, fazia exercício, trabalhava, você estava lá. Aí você traz um filho aqui no meio, cara, assim, não tem milagre. Você tem que tirar coisas daqui para colocar essa Uhum. daqui, certo? Matematicamente não tem milagre, assim. Parece óbvio, mas talvez seja a questão mais difícil de ser feita quando se chega um filho, porque a maior parte entre o filho e a vida, a agenda segue rodando aqui, cara. Né? Como era antes, praticamente, assim. E tirar coisa da agenda é abrir mão de uma porrada de coisa importante pra gente, cara. Porque a gente não é mais o centro do mundo, assim, né? Uhum. Agora é outra pessoa, assim. Envolve carreira, hobby, saúde. Não é abrir mão completa da sua saúde, mas encontrar um novo equilíbrio de saúde, encontrar um novo equilíbrio de performance, encontrar um novo equilíbrio de tudo isso daí, assim. Então, passo por uma revisão completa, assim, da vida e ela é muito constante, assim, sabe? Até hoje, eu sinto, não sei você, assim, mas às vezes para mim, eu excedo esse lugar, assim, sabe? Eu preciso às vezes, retomar os cuidados com a minha saúde, porque eu estou precisando mesmo, até para ficar mentalmente saudável e tudo mais. Vou excedendo e vou reencontrando, mas é constante o negócio, assim. Mas muito nesse lugar de que o mais importante está em outro lugar agora. Então, eu Tu falei, sabe que quando a Ana nasceu, eu fiquei muito focado em ser pai e cuidar dela, né? Engordei um monte, cara, cheguei a quase 100 quilos. Eu tenho 1,80 m, assim. E era 100 quilos, não era de músculo, era 100 quilos de puro sedentarismo. 100 quilos não saudáveis, né? É, e, cara, eu lembro exatamente assim, um dia eu sentei no sofá e eu não me reconhecia mais, eu não sabia mais quem eu era. Isso depois de uns 4 anos, assim, eu já devia ter uns 3, 4 anos. E eu falei, cara, cadê o Pedro que eu conheço, que gosta de surfar, gosta de andar de skate, gosta de fazer exercício físico, de ir na academia? Cadê esse Pedro? Cara, ele não existia mais. Eu jogava um futebolzinho mequetrefe aqui no condomínio que eu moro, nas quintas-feiras, e era isso, né? E o mental indo para as cucuias, porque, cara, eu tive depressão na adolescência e eu sei que se eu ratear, ela vai voltar. E fazer exercício físico, para mim, é a base da base para não entrar. Não é nem. Assim, ó, se eu estou fazendo exercício físico, a chave nem entra na fechadura da depressão, sabe? Então, eu preciso estar fazendo alguma coisa. E eu agora estou num momento que eu não estou fazendo exercício físico. Então, estou muito focado em trabalho e Ana, trabalho e Ana, trabalho e Ana, minha mulher, família. E, cara, deixei o exercício físico de lado. Até estava falando com a minha mulher dia desse. Falei, cara, eu tô engordando de novo, eu estou perdendo o controle em relação à comida, né? Querendo comer uma barra de chocolate por dia, querendo, sei lá, sabe, tomar cerveja todo dia. E eu não sou assim normalmente. Eu sou uma pessoa controlada, então estou vendo que tem algumas coisas mudando. Mas é o que a gente tinha comentado antes da pessoa se reconhecer, né? Saber as sensações, os sentimentos, as emoções. Então é muito disso, assim, para a gente conseguir dar conta. E, cara, não é fácil, assim, não é fácil. A gente sai um dia de casa, né, quando não tem filho ainda. Sai um dia de casa, duas pessoas, quando volta e entra em casa de novo, vocês são três pessoas e a terceira pessoa que vocês não conhecem ainda, que acabou de nascer, é quem manda na casa, né? E muda todas as relações e, e todas as coisas, assim, da vida, né? Porque, cara, tu muda tudo, né? Tu muda tudo, tuas percepções, teus objetivos, né? Ou E eu deveria mudar, né, assim, acho que precisa mudar, né? precisa, é Porque uma se não questão. muda, esse é o ponto que a gente está aqui é trazer essa consciência. Porque se não muda, alguém está fazendo, né?
A vida de Exato. alguém vai mudar, se não é a sua, é de alguém, né? E se a tua não mudou, provavelmente está sobrecarregando a de quem mudou. A de O alguém que mudou é, o mais, que né? é uma merda. Então, cara, é muito complicado, assim, é muito complicado porque é uma mudança muito grande. Tu não ser pai e tu se tornar pai é uma mudança gigantesca na vida do cara. Se ele Você acha que realmente isso, abraça a paternidade, né? você acha que isso tem, vendo a taxa de, cara, eventos assim que me vem à cabeça, assim, a taxa de natalidade caindo pra caramba, de 50 anos pra cá, era de 5 filhos passou para 2,5, hoje está quase em 1,5 e ladeira abaixo, assim, cada vez menos filhos por casal, cada vez mais casais sem filhos, etc, etc. O, o que você acha? Você acha que é aquilo que a gente está falando aqui, cara, esse desgaste real, assim, físico e mental, de abraçar a parentalidade, pode ter ou estar desencorajando homens a ser pai, a não Eu querer abrir acho que mão das não, suas coisas? cara. Ou Eu o que acho que que não. você atribui, sei lá? Você Eu acha que acho que não? não. Acho que são questões mais socioeconômicas, assim. Eu acho que não tem a ver diretamente com a paternidade, porque o homem ainda é muito ignorante quanto ao seu papel paterno. A Ele nem gente tá, pensa nisso, assim, tipo, ele não tá pensando acho que a sobre gente isso. está numa bolha, assim, sabe? De Sim. homens que realmente pensam sobre o assunto. Eu acho que a maioria ainda não pensa. Eu acho que é muito mais uma questão prática de quanto que custa ter um filho hoje em dia. O que que eu tenho de abdicar? Talvez eles estejam mais conscientes do que eles tenham que abdicar da vida, né? Mas, cara, hoje em dia, se tu quer. Mas que não deixa de ser, você não acha que isso não deixa de ser o que a gente está falando, assim, cara, quanto que custa? Vou ter que abdicar de tal, 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 não tô afim. Mas daí são Não deixa de coisas ser o mais ego, práticas, o ego não chamando, tem uma assim, cara. relação do que é ser pai. Eu acho que é Sim, mais uma relação do egoísmo da pessoa do que do ela vai egoísmo. deixar de ser, entendeu? Não acho que não é uma visão da paternidade, das coisas da paternidade. Eu acho que é muito Entendi. mais, cara, é muito caro ter filho, eu quero ter a minha vida só para mim, sabe? Então eu acho que é um grande achismo, né? Dados da minha cabeça. Não, os dados são aí, a gente está resolvendo hipóteses, assim, mas Né? para mim as coisas se conectam, assim, cara, não é uma visão clara da paternidade, do dia a dia, da exaustão, mas para mim tudo volta para as escolhas da agenda que a gente falou agora, que são escolhas de abrir mão de si para servir a outros, assim, para mim Pode esse é ser. um pouco do cerne, assim, sabe? Uhum. Eu estava gravando um podcast semana passada, isso que eu te falei, que para mim, aí quando a gente conecta o mundo corporativo, que é um pouco do universo que eu vim, assim, tem a questão da liderança e papapá, as duas coisas convergem muito assim. Pô, tem dados aqui de um lado onde a geração Z, os jovens, não querem no papel de liderança. Não querem mais. Uhum. Você tem, né? Não quero isso para mim. Do outro lado, taxa de natalidade caindo pra caramba, assim. Claro que são dados, enfim, são amostras, mas parece que tem um ponto central, assim, que é um ponto de vida, assim, cara. Na prática, eu quero tocar, não quero abrir mão das minhas coisas para dedicar tempo aos Uhum. outros. Né? E por que me preocupa isso, cara? Porque, putz, você viveu aí de perto e vive ainda os trabalhos voluntários, né? O apoio à comunidade. Cara, isso é o centro da nossa existência. Se as pessoas estão nesse caminho e os dados estão mostrando que as pessoas, de alguma maneira, nessas esferas de parentalidade, de liderança, reduzindo a sua predisposição a abrir mão de si pelo outro, dá uma preocupa, assim, em termos de sociedade, assim, né, cara? Sei Eu lá, assim, acho, eu acho que a gente está vivendo num mundo extremamente egoísta, cara, onde as pessoas pensam em si, não tem nenhuma visão do comunitário, sabe? Não tem nenhuma visão do social das coisas. É tudo eu, a minha visão, eu quero, eu não vou. E isso eu acho que é muito de uma estrutura social que a gente vive hoje em dia, sabe? O meu trabalho, as minhas coisas, a minha casa, meu, e a gente não tem uma visão plural do que é uma sociedade, do que é viver em sociedade, né? Tá cada vez as pessoas estão mais centradas em si mesmo, e eu acho que é muito disso, assim, sabe? Também, de ninguém se doa pro outro, né? Tu tá pensando no teu. Ah, não, porque eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E eu não sei, cara, ontem eu tava na palestra do Daniel Becker,
do Pediatria Integral, que, cara, eu sou muito fã dele, assim. Eu também. Ele é um cara com uma visão de mundo que bate muito com a minha, assim, né? A gente é muito alinhado. E é muito perigoso, assim. A gente, por exemplo, a gente foi a última geração de pais que viveu no analógico. Os nossos filhos já nasceram com a rede social bombando. E os nossos netos vão nascer com a inteligência artificial bombando. E, cara, a gente não sabe o que vai vir. Até ontem, na palestra, ele falou sobre um artigo chamado IA 2027. IA 27, que ele chama. Se quiser, eu posso te mandar o link depois, Uhum. que são pessoas que saíram dessas grandes empresas de inteligência artificial do Vale do Silício, porque elas estavam muito preocupadas com o que estava por vir. E, cara, eu tô muito preocupado, assim, com o futuro e para o planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos e para a sociedade que a gente vai deixar para os nossos filhos. Ao mesmo tempo que eu sei que tem muita gente bacana dando o seu máximo para deixar um filho bom para o mundo, tem muita gente que está criando monstrinhos, sabe? Então, me preocupa muito como é que vão ser as relações, como é que vai ser o mercado de trabalho, porque eu acho que sei lá quantos por cento do mercado de trabalho que a gente conhece hoje vai acabar, vai ser tudo automatizado ou com IA, e a gente não sabe para onde é que está indo essa inteligência artificial, né? Ou daqui a pouco, será que eles vão dar uma desacelerada para fazer com que o negócio seja mais consciente? Ou esses malucos das Big Tech vão começar a cada vez dar mais pau na máquina para eles estarem mais na frente, se darem melhor e ganhar mais dinheiro? E é o que parece Infelizmente, para onde as coisas estão indo, né? exatamente, é o que eu acho para onde está indo. E, cara, isso não vai dar bom. É, e até nesse artigo da IA 27, né, eles têm um blog que é muito interessante. E, cara, eles falam sobre a possibilidade da inteligência artificial chegar num momento que ela vai ser milhões de vezes mais inteligente que a soma de todas as inteligências da Terra, das pessoas. E daí, cara, a probabilidade disso dar uma merda é gigantesca, né? A probabilidade de a IA começar a criar coisas por conta própria para se manter é gigante. Tem um caso, até já teve a notícia do cara que falou que ia desligar uma IA e ela começou a ameaçar ele, né? De um caso extraconjugal que ia mandar para a mulher. A IA ela sempre vai querer se. Como é que é o termo? Não é se defender, é que tu quer se manter vivo. Puta, como é que é o termo? Me fugiu a palavra. Ah, meio que sobreviver, é o instinto de sobrevivência da Isso, IA. é um instinto de Sobreviver. sobrevivência. Então, Se é que é cara, possível falar assim. eu fico muito preocupado, assim, sabe? Porque, Como que você, hoje com a sua filha de 10 anos, assim, isso que você me narrou, nessa preocupação toda, assim, cara, e a gente entendendo que, puta, boa parte disso a gente não tem controle sobre, como é que você oferece possibilidades e o meio para que a sua filha, quais são os mecanismos que você hoje como pai tem para que a sua filha, de alguma forma, tenha uma vida saudável dentro desse contexto que me parece não saudável, enfim. cara, eu acho que o nosso papel é fazer com que eles tenham senso crítico, que eles consigam pensar por conta própria e, e ver o mundo como ele é e como eles gostariam de ter esse mundo, sabe? Uhum. Porque tá fora do nosso alcance, do meu e do teu, né? A gente está muito longe dos grandes poderosos que realmente decidem para onde é que vai o mundo, né? Mas eu acho que é importante a gente criar uma geração que tenha senso crítico e que de alguma forma consigam se organizar no futuro também a combater isso, né? E manter a humanidade, digamos, em pé. Porque eu acho que daqui a muito pouco a gente vai ficar na mão de meia dúzia de maluco, cheio de poder, e se a gente não tiver pessoas com senso crítico que entendam de tecnologia, que principalmente entendam da natureza, sabe? Eu acho que a gente vai voltar muito para uma coisa da gente plantar nossa própria comida, a gente ter cada casa ter a sua horta, né? Ter sua galinha para ter ovo, né? Eu acho que o futuro vai ser muito assim, porque vai acabar ficando tudo muito caro, né?
E se eles Acho que tem não. uma coisa que, pra mim, que é às vezes é um mecanismo de maior potência, assim, cara. Por exemplo, veja você no voluntário ativo, né, em várias causas, assim, cara. Eu acredito demais que essa é a maior ferramenta que a sua filha vai ter, assim, para poder entender o mundo de outra forma, assim, é te vendo como pai no exercício do serviço ao outro, do apoio ao outro, Uhum, criticando o mundo como ele é hoje, buscando outros tipos de mundo que a gente gostaria, assim. Né, de novo, né, a gente entende, infelizmente ainda é a menor parte nesse contexto, mas é o que nos cabe no mundo, talvez, hoje para os nossos filhos, além de propiciar o ambiente, as tentativas, mas mais do que a gente fala é o que eles veem a gente fazendo, é. cara, assim mesmo, né? Agindo, como faz, não falando, mas que a gente tem feito, que eles têm visto a gente fazer e que tipo de espaço a gente tem propiciado para que é a maior parte da influência deles vem hoje, como a gente tem, né? Nós somos casados, eles vivem com a Uhum, família, esse lugar é o lugar que eles devem da influência de alguma forma, da uhum. admiração, enfim. Acho que isso é uma potência enorme, assim, cara. Enfim. Além de tudo isso que a gente pode ensinar na escola, enfim, sei lá. Mas acho que a influência do exemplo é muito forte, assim, que eles É, vêm eu fazendo. acho que o exemplo é a grande questão, sabe? A gente pode passar horas e horas e horas falando sobre muitas coisas, mas daí teu filho vai ver tu agindo de uma forma diferente de como tu falou, ele vai imitar como tu fez, né? E não só o nosso filho, né? As pessoas no geral, né? Então eu acho que é muito por aí. Eu brinco que Hum. o mundo é dividido entre duas pessoas, os que vão no supermercado e levam as compras no carrinho até o carro e devolvem o carrinho no local certo, e as pessoas que largam os carrinhos em qualquer lugar, sabe? Eu sou do grupo que coloca o carrinho no lugar certo para ajudar as pessoas que estão trabalhando. Cara, eu acho que é muito isso, sabe? A gente tem que ter um exemplo bom, palavras corretas, mas ao mesmo tempo a gente não pode. O que que acontece, né? Ainda mais agora com rede social. Minha filha não tem rede social. Mas, cara, tem muita criança que está sendo criada por rede social, né? Sim. Então, é isso que a gente tem que se focar em. E a gente criar nossas crianças e não deixá-las serem criadas por outras pessoas que tu não sabe quem são, né? Então, o exemplo arrasta muito diálogo e isso para a vida toda, né? Facilita a vida toda, porque se tu tem diálogo com teus filhos, quando acontecer alguma merda, eles vão te contar, né? Eles não vão ficar te escondendo e fugindo e pensando, ah, meu pai vai me matar, meu pai vai brigar comigo. Que a gente tem que ter uma cumplicidade para a gente conseguir ajudar eles a tomar boas decisões, né, no futuro. E É decisões que tenham. como que a gente reage quando eles vêm nos trazer algo, né? Mesmo É. que seja alguma coisa E é ruim que eles difícil, cara. fizeram, né? É Muito, difícil. cara. Isso eu acho que é a parte mais difícil, assim, que, Muito, no mínimo muito. para mim, porque eu sou uma pessoa muito reativa, eu sou muito calmo, mas quando eu vejo algumas coisas assim, eu sou muito reativo. E a Ana, é engraçado como a gente aprende com nossos filhos, a Ana veio me falar, pai, ela veio me contar um negócio e eu já comecei a dar uma lição para ela, sabe? Ah, porque tu faz assim, tu não pode ser esse tipo de pessoa. Eu falei, pai, eu só vim te contar um negócio, não precisa me dar lição de moral o tempo todo. Eu falei, puta, é É bem isso, verdade. porque se tu ficar dando lição o tempo todo, vai chegar uma hora que não vai mais vir te falar, né? Porque é um saco tu ficar recebendo lição de moral o tempo todo. Ela só que, cara, falou que aprende com os filhos, com certeza, esse é um exemplo. E eu aprendo muito com os livrinhos do meu filho, assim, cara. Porque os livrinhos trazem a mensagem, pô, tem livrinho sobre emoções, tem um livrinho sobre escuta, tem um livrinho Uhum, sobre compartilhar. E né, tem muita lição ali da ancestralidade que a gente perde, bicho, na linha né? do tempo, assim. A gente perde, cara. Tem um livrinho que chama, cara, anota aí, bicho, você vai gostar, o Coelho Escutou. Coelho escutou. O Coelho Escutou. Cara, hoje, até agora, é o melhor livro de infantil que eu já li pro meu filho, cara. Porque é uma mensagem, assim, ele é muito simples e ele é muito forte, bicho. Porque ele é justamente sobre o que você falou agora. Porque, cara, a criança não não quer gritar, não quer falar, não quer, ela só quer ser ouvida. Uhum, Não precisa falar nada, encher o saco, ser de moral, dar um conselho. E os adultos também, né?
Tem vezes que é só oferecer escuta o que ela precisa para ela poder se manifestar, assim, cara, acho uma mensagem muito, e assim, lendo aquele livro, bicho, eu aprendo tanto, cara, tanta relação com ele, assim, coisas que a gente vai, talvez, essenciais que a gente vai perdendo na linha do tempo, assim, Uhum. cara, então, como, né, a gente tá falando sobre paternidade, que eu acho que vai trazendo a relevância da gente estar presente, porque olha o tanto de aprendizado que tem quando você É. conversa, quando você lê um livrinho, quando você, nós, homens, somos os maiores beneficiados ao exercer paternidade consciente, Uhum. afetiva e ativa, porque, cara, o quanto eu cresci nos últimos 6 anos, quanto eu cresci não, quanto eu evoluí como ser humano, estando perto, imersivo Uhum. nesse processo, cara. Muito, assim, mas muito mesmo, assim, eu devo isso muito aos meus filhos, a minha parceira, a relação, as possibilidades, assim, a gente cresce de evoluir demais, temos É. princípios, valores, resgates, é o que se perdeu, porque nós somos uma geração, cara, com essa idade, que nós temos esse movimento, nós, né, de alguma forma, questionamos nossos pais, pô, as pessoas mais velhas não sabem usar tecnologia, não sabem nem usar celular. Pô, Uhum. então a gente foi pioneiro na tecnologia, ensinando nossos pais, né, os idosos. Agora, e agora com 40 anos a gente faz o quê? Resgata a natureza, resgata, quer deixar de lado a tecnologia porque está preocupado. Então a gente passou por um ciclo, né, nos últimos 20, 30 anos de pô, Uhum. imersão tecnológica e agora talvez tomada de consciência. Nós que eu falo é você aqui, né? Acho que não é a maioria, mas do que realmente importa, assim, talvez isso seja um ponto relevante também. O quanto nossos filhos também vão falar assim, pô, o Pedro lá, tiozinho Pedro, então agora quer falar de natureza, não quer mexer em inteligência artificial, mas a Ana tá doida para mexer em inteligência artificial. Quanto nossos filhos não vão ver esse dilema de não julgar como É. atrasados e querer emergir nisso. Isso me preocupa, pessoal. Isso é uma preocupação minha também sobre Tá. filosofia, tudo. Assim. Cara, a gente tem muito mais para conversar. Acho que a gente tem que marcar Ah, mais uma sim, conversa semana que várias vem. sessões. Eu tô Cara, foi bom de ansioso. vocês terem horário para sair aqui, mas eu te agradecer aqui, cara, por esse papo. Acho que a gente pode marcar mais vezes aqui, porque o papo vai desenrolando, a gente vai pegando várias facetas, assim, que a gente acha Uhum. não está conectada com paternidade, mas está, assim. Obrigado pelo papo e, acima de tudo, prazer em conhecê-lo aí, cara. Pô, Olha cara, o que massa prazer foi daqui todo também, meu. uma boa amizade também, bicho. Ah, pode contar comigo, cara. Tu já considero meu irmão.